este governo está muito esgotado. Começou há 3 meses, há pouco dizia... Começou há 3 meses, mas não parece, olha... Na verdade, começou há 3 meses, é a maioria, mas já está em funções pronto, desde 2015. Olha, o Serviço Nacional de Saúde está como está. A questão do aeroporto, a total desorganização do governo. Este governo é aquilo que eu chamo um governo de estagiários. Porque tem 4 ou 5 ministros, que são os principais, que estão em estágio para sucederem António Costa. E, portanto, no Conselho de Ministros, as pessoas, em vez de estarem preocupadas com a solução dos problemas, estão preocupadas com a sucessão do Primeiro-Ministro. É isto que nós temos hoje. E repare, isto é uma coisa grave, porque repare, isto vale para Duarte Cordeiro, isto vale para Pedro Nuno Santos, isto vale para Ana Catarina Mendes, isto vale para Vieira da Silva, portanto isto vale para Fernando Medina, quer dizer, nós temos. Repare, não há um Ministro de Estado. Uma das razões pelas quais o Governo funciona mal tem logo a ver com a sua orgânica. O Primeiro-Ministro concentrou nele tudo e, ainda por cima, está talvez com algumas veleidades europeias e por isso andou a viajar estes 3 ou 4 meses, em vez de estar aqui, já que tem tantas funções de coordenação, repare, chamou-se os assuntos europeus. Mas houve a reunião da NATO, houve uma série de reuniões importantes. Está a sugerir que o Primeiro-Ministro não devia participar nessas reuniões? Mas acha que eu estou a sugerir isso? Não sei. Está a dizer que esteve tanto tempo fora. Não, desculpa. Se nós olharmos para a agenda internacional, na verdade, esta agenda dos últimos meses foi uma agenda intensa e relevante. Vítor Gonçalves, eu sei que está aqui a fazer uma defesa bastante efusiva da perspectiva socialista e do Primeiro-Ministro. Não estou. Cada vez que eu carrego um argumento, vem sempre defender o Partido Socialista e a perspectiva do Primeiro-Ministro. Deixe-me só... Deixe-me só explicar o papel do jornalista. O papel do jornalista não é ouvir passivamente o que é dito, é contra-argumentar perante aquilo que é feito. Mas não tem que usar taxativamente os argumentos que utiliza o Partido Socialista. Eu estou a usar os meus argumentos. Mas deixe-me aqui dizer, porque isto tem que ser dito, porque de facto, até agora, sempre que me contraditou com argumentos que são do Partido Socialista. Não, são os meus argumentos, são os meus argumentos. Há outros. Não, será com certeza uma coincidência, não tenho dúvidas sobre isso. Mas eu tenho que a registrar. Deixe-me só dizer o seguinte. Vamos cá. Uma coisa são as cimeiras, outra coisa são as viagens. O Primeiro-Ministro fez múltiplas deslocações, e eu isto posso dizer porque eu sou um observador privilegiado disso, porque eu estou no Parlamento Europeu e sigo a política europeia e a política internacional com muita, muita atenção. Muito proximamente até. Incluindo tudo aquilo que faz o Primeiro-Ministro. E devo dizer que eu acho que ele está demasiado focado numa agenda internacional e pouco focado nos problemas nacionais. Isto é mais grave porquê? Porque como ele concentrou em si os assuntos europeus por um lado, o PRR pelo outro, a coordenação do governo pelo outro, evidentemente que o governo está totalmente descoordenado. Repare, aconteceu com este governo uma coisa que não tem paralelo, que é um ministro, ainda por cima por interposto secretário de Estado, porque não teve a coragem dele próprio assinar o despacho, pôs o secretário de Estado das Infraestruturas a assinar, dizer exatamente o contrário do que o Primeiro-Ministro tinha dito várias vezes, nesse mesmo mês, a respeito do aeroporto de Lisboa. E depois não foi demitido. Não, isto é uma questão de desorganização, é um descrédito. Mas já coloca essa questão do aeroporto, há uma parte na eventual solução para esse problema que se arrasta há anos, que é saber qual é o papel do PST nesse dossiê. Temos visto que o Partido Socialista tem dito, através de António Costa, e depois, isso aliás foi uma das questões que geraram essa crise interna, tem dito que quer que o PST contribua para essa decisão e esteja confortável com a decisão que venha a ser tomada. E aquilo que temos visto é o PST afastar-se dessa possibilidade de solução, dizendo que quem governa é o governo e o governo é que tem que tomar essa decisão. Afinal, qual vai ser a posição do PSD sobre esse tema? Acha que o PSD deve ser ouvido e tem que ter uma posição e tem que ter uma proposta? Ou vai ficar à espera que o Governo decida para depois eu acho que nós temos que pôr tomar a sua decisão? Temos que pôr as coisas no seu lugar. Este Governo não decidiu, é a primeira coisa que é preciso chamar a atenção. Este Governo tinha a solução desenhada em 2015 e supostamente assumiu-a. E foi incapaz de executar em 7 anos. Vou-lhe dar um exemplo até mais recente. A dada altura decidiu-se fazer a avaliação ambiental estratégica relativamente a 3 localizações possíveis, ou a 3 cenários diferentes. Podia estar feita em 2020, 2021. Não está. Não está. Ainda não começou sequer. Foi adjudicada, mas agora há um problema de saber se se assina, se não se assina, o que é que se vai fazer. Aliás, essa é a primeira coisa que o PSD pede ao Governo.
que diga o que é que vai fazer com a avaliação ambiental estratégica que foi adjudicada e que agora é para ser executada, não é para ser executada, porque, repare, o PSD, claro que terá com certeza, eu acho bem que seja ouvido e acho bem que tenha uma posição. Mas já tem essa posição ou não? Repare, o que eu estou a dizer é assim, primeiro nós temos que saber o que é que o Governo quer fazer, para depois, em função do cenário que o próprio Governo traça, relativamente ao que nós temos hoje, porque repare, criou-se aqui uma... Mas o princípio, deixa-me só outra vez, é o princípio de o PSD ser parte dessa solução e estar confortável com essa solução que venha a ser tomada pelo Governo, é uma coisa que o Paulo Rangel vê com bons olhos? Não, eu vejo acha que positivamente, relativamente a grandes investimentos infraestruturais para o país, que hajam diálogo com a oposição. Não vejo bem, é uma espécie de lavar as mãos como Pilatos. Quer dizer, até parece que o PSD está no governo há 7 anos e que é responsável por 7 anos de atraso. Porque o PSD, quando saiu do governo... Aquilo que me parece é que está a haver aqui um desencontro. Antes havia o PSD, no tempo de Rui Rio, a querer falar com o Governo e estar disponível para falar com o Governo e o Governo não o ouvir. Agora, aparentemente, o Governo mostra essa disponibilidade para escutar e o PSD não quer entrar nesse debate. Não é isso, não. O PSD não parece tem... haver aqui um desencontro. Repare, o Vítor Gonçalves tem que perceber a perplexidade. Imagine que era líder, não quero pôr numa situação difícil, mas que era líder do partido da oposição, certo? E que lhe diziam que nós contamos com o partido da oposição para tomarmos esta decisão consensual. E, de repente, aparece um despacho em que a decisão está tomada, mas está tomada com um detalhe. Só falta lá uma coisa, são as contas. Agora, a calendarização, as soluções, está... nesse mesmo dia, começa a haver uma grande polémica e o Primeiro-Ministro, a partir de Madrid, diz que revoga esse despacho. Depois põe a correr que vai demitir o Ministro. Depois o Ministro não se demite e faz um exercício de perdão pungente na televisão. E no dia seguinte o Ministro revoga o despacho dizendo, na prática, que concorda com tudo o que tinha decidido antes, mas que lhe foi imposto pelo Primeiro-Ministro fazer aquilo. Agora, diga uma coisa, o partido da oposição tem que pensar o que é que o Governo quer. Não é? Repare, o PSD ficou numa situação muito difícil. Portanto, considera que a decisão tem que ser sempre do Governo e, em função da decisão do Governo, o PSD dirá o que pensa sobre essa decisão. Não, especialmente, vamos cá ver, neste momento há aqui uma grande dúvida, e isto é uma questão técnica, talvez os telespectadores não a sigam com cuidado, mas que é a seguinte. Está, em termos jurídicos e em termos de processo, de procedimento, está em cima da mesa a avaliação ambiental estratégica que não está feita. O Governo tem que dizer o que é que quer fazer com isso, e só depois disso é que se pode, eventualmente, conversar sobre as diferentes opções. Que vamos ser consultados e que teremos uma posição sobre a matéria e que ela será conversada primeiro com toda a descrição e com todo o sentido de Estado pelo PSD, não tenho dúvidas sobre isso. Agora, é preciso perceber que o Governo é que criou esta confusão geral. Paulo Rangel, para além da indecisão, criou confusão ouvir sobre geral. outra matéria que tem a ver com a aplicação do PRR, dos fundos do PRR, e a minha primeira pergunta tinha a ver com o seguinte. O senhor ficou surpreendido com o facto de apenas uma empresa, a Plurios, do empresário Mário Ferreira, ter conseguido ficar com mais de metade dos fundos disponíveis numa primeira fase para a recapitalização das empresas? Não, isso, sem dúvida, causa perplexidade e merece uma explicação. E ainda não foi dada, do seu ponto de vista, essa explicação? Do meu ponto de vista, a explicação não está dada. É claro que, como sabe... Quem é que tem de dar? O Banco de Fomento? Não, o Banco de Fomento, desde logo, tem que dar uma explicação. Isso é uma coisa que é evidente. E tem que ser chamada à responsabilidade. O PSD já tomou alguma iniciativa nesta matéria? Eu vivo com grande preocupação pensar que uma ideia que era uma ideia que poderia ter mudado o destino dos fundos estruturais em Portugal para finalmente serem aproveitados. Ainda a comissária Elisa Ferreira fez aqui um exercício de pedagogia a dizer nós não podemos viver dos fundos, que foi a ideia do Banco de Fomento, que veio do tal governo Passos Coelho, que o primeiro-ministro Costa tão maltrata, mas a verdade é que as boas ideias, ele pegou nelas, mas não foi capaz de as levar por diante. Uma era a construção do aeroporto, outra era, por exemplo, o Banco de Fomento, não foi capaz. Portanto, reformas que estavam prontas em 2015 não foi capaz de as levar avante. Mas o Banco de Fomento, obviamente, que tem que dar explicações nesta matéria. Mas isto preocupa muito mais para lá desse caso, porque esse caso parece que depois está ligado a algumas investigações. Quais são as outras preocupações que têm sobre a execução dos fundos? Até neste momento, em termos de execução, só estão para o setor privado, que já foi prejudicado no próprio desenho do PRR.
Se comparar com a Grécia, aliás, não por acaso a Grécia tem andado bastante à nossa frente, partindo de uma situação bem mais difícil, mas a Grécia tem um PRR articulado, aliás, também com o chamado Portugal, com o chamado... Grécia 2030. Grécia 2030, enfim, que no fundo é 27, mas pode ser prolongado até 30, no fundo com os fundos estruturais normais, os chamados fundos da coesão, que nós já conhecíamos e que não tem este contorno excepcional que tem o PRR, que está tudo muito combinado e articulado, no caso português infelizmente não, mas repare, só 9 milhões é que foram parar até agora. Portanto, isto é... 9 milhões? Só 9 milhões de euros é que foram executados relativamente a empresas privadas quanto ao PRR até agora. Portanto, isto revela, de facto, uma... Sinceramente, o Primeiro-Ministro tantas vezes falou no PRR e a sua aplicação no terreno está a ser altamente problemática. Que era exigente. Era exigente. Porque os prazos são apertados. São apertados. E tem muitos critérios, não é? E tem critérios. Tem critérios para a sua mas, sinceramente, um governo que está em funções há 7 anos, se não conhece... Mas isto tem muito a ver... Paulo Rangel, há pouco fez referência... Diga, tem muito a ver também com a orgânica do governo anterior, que tinha o Ministro do Planeamento, o Ministro da Coesão, o Ministro da Economia... Agora está tudo concentrado numa ministra, na ministra Mariana Vieira da Silva. O Paulo Rangel há pouco referiu-se às viagens de António Costa pela Europa e as suas experiências. Mas eu não queria agora ir para o lado das viagens. Não, mas eu também não quero ir para o lado das viagens, se me deixar concluir a minha pergunta, dizer, talvez compreenda onde eu quero chegar. Distraído com a agenda. A minha questão é se o Paulo Rangel acredita que António Costa, se quiser, pode vir a ter um cargo relevante na Europa em 2024. Bom, aí já me está a pedir que eu faça a prognose sim, atendendo à sua experiência europeia. Sim, mas eu sinceramente aí vou falar, mas nem falarei como vice-presidente do PSD, falarei com alguém que tem experiência em Bruxelas, mas não, sinceramente aqui é uma opinião pessoal, isto é uma coisa que nunca foi minimamente falada. Sabe, aqui em Portugal dá-se quase como certo que... Eu não acho que isso seja uma coisa assim tão provável. Não acha que seja provável? Porque repare, não é uma coisa simples... um cargo europeu vir para Portugal, e neste caso para o Partido Socialista Português, porque, enfim, há ali uma indicação pelo Partido Socialista Europeu, no fundo que é necessária, não é assim uma coisa tão simples. Primeiro, Portugal já teve um Presidente da Comissão 10 anos e um Secretário-Geral das Nações Unidas 10 anos. E isso conta sempre, quando são tomadas essas decisões. E, portanto, estas coisas, enfim, têm um certo equilíbrio. Bom, depois porque... É preciso perceber que resultados é que vão ter os partidos europeus. Isso é que vai ser decisivo. Isso vai depender muito das eleições europeias. E que, neste momento, é uma incógnita total o que é que pode acontecer. E depois é preciso que o cargo que quer o Primeiro-Ministro, não sabemos qual é, que seja atribuído ao Partido Socialista Europeu. E eu acho que há uma pressão sobre o Partido Socialista Europeu, enfim, isto é, no fundo, o que lhe digo, resulta um pouco de contactos que ali temos, que é a nomeação de uma mulher. Porque, repara, o PPE, neste momento, tem a presidência da Comissão, Ursula von der Leyen. Tem a presidência do Parlamento, Roberta Metsola. E até tem, enfim, um pouco indiretamente, a presidência do BCE com Christine Lagarde. Quer dizer, em 3 cargos fundamentais, o Partido Popular Europeu tem mulheres. O Partido Socialista Europeu nunca apresentou mulheres para cargos importantes. Teve realmente a Federica Mogherini no alto representante, mas essa pressão existe. Não é? E, portanto, eu acho que isso dificulta um pouco. Portanto, esta equação, olhando a que Portugal já teve uma série de cargos, olhando a que... Portanto, não são favas contadas. Não, eu acho que não é. Essa possibilidade. Aqui pensas assim, o Dr. António Costa quer ir para a Europa e vai, e já está garantido. Nada disso, não é? Portanto, por isso é que ele talvez esteja tão esforçado, porque sabe que isso não é uma tarefa, não é sequer muito não depende sequer do mérito do próprio, depende da conjugação de uma circunstância, de um conjunto de circunstâncias. E, portanto, eu não estou a tirar o mérito, atenção.